Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Estamos embarcando em uma jornada incrível pela palavra de Deus e, nesta ocasião, vamos explorar Gênesis, capítulo 10. Este capítulo é conhecido como a Tabela das Nações, um texto fascinante que nos apresenta a origem dos povos e como eles se espalharam pela terra após o dilúvio. Aqui veremos como as famílias de Noé, Sem, Cã e Jafé deram origem à diversidade de culturas, línguas e nações que conhecemos hoje. Mais do que uma lista de nomes, este capítulo nos ajuda a compreender a soberania de Deus e seu plano para a humanidade. Fique conosco e descubra os detalhes surpreendentes por trás de cada versículo. Vamos ver como a história, de nossos antepassados aponta, para a unidade e diversidade da criação de Deus e como tudo isso se conecta ao plano redentor do Senhor para o mundo. Preparado? Vamos mergulhar juntos nessa maravilhosa genealogia e aprender o que ela nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos. Vamos ao estudo de hoje, a tabela das nações e a diversidade dos povos. Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações, descreve a genealogia dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé após o dilúvio e como seus descendentes se espalharam para formar as nações do mundo. Este capítulo não apenas apresenta os antepassados de várias nações, mas também demonstra a soberania de Deus sobre a diversidade da humanidade e a unidade de sua origem em Noé. Versículos 1 a 5. Os descendentes de Jafé. Esta é a história da descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles se espalharam os povos das ilhas, cada um em seu território, conforme sua língua, clã e nação. Os descendentes de Jafé são associados às regiões do norte e oeste, incluindo as áreas próximas ao Mediterrâneo e à Europa. Eles representam os povos das terras distantes e das ilhas. Este trecho reflete o começo da separação dos povos por território, língua e cultura. A diversidade que começa a surgir aponta para a criatividade de Deus ao formar a humanidade e sua intenção de povoar a terra inteira. Versículos 6 a 14. Os descendentes de Cã. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, valente caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou os luditas, anamitas, leabitas, naftuítas, patruzitas, casluítas, de quem descenderam os filisteus e os caftoritas. Os descendentes de Cã estão ligados às regiões da África, Oriente Médio e Mesopotâmia. Nimrod, um dos mais conhecidos entre eles, é descrito como um valente caçador diante do Senhor e fundador de grandes cidades, incluindo Babel e Nínive. Essa referência a Nimrod sugere uma figura poderosa e influente, mas também prepara o leitor para os eventos da Torre de Babel, Gênesis 11. As linhagens de Cã são significativas porque muitas delas se tornam nações que mais tarde entrarão em conflito com Israel, como os cananeus e filisteus. Versículos 15 a 20. Os descendentes de Canaã. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Hete, e também os jebuseus, amorreus, gigazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, emareus e amateus. Mais tarde, os clãs dos cananeus,
se espalharam, e o território dos cananeus se estendia de Sidom, na direção de Gerar, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adimar e Zeboim, até Lasa. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Os descendentes de Canaã se estabeleceram principalmente na região que seria conhecida como a Terra Prometida. Os povos listados aqui, como os Jebuseus e Amorreus, se tornariam inimigos de Israel durante a conquista da terra nos dias de Josué. O registro desses povos serve como um pano de fundo histórico e teológico para os leitores originais, destacando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto de bênção quanto de julgamento. Versículos 21 a 31. Os descendentes de Sem também nasceram filhos de Sem, antepassado de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. O primeiro chamava-se Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamava-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. O território em que habitavam ia de Messa até Cefá, na região montanhosa do leste. Os descendentes de Sem incluem os povos que mais tarde seriam conhecidos como os semitas, antepassados dos hebreus, árabes e outros grupos do Oriente Médio. Eber, descendente de Arfaxade, é especialmente notável, pois de sua linhagem virá Abraão e eventualmente o povo de Israel. O nome Peleg é significativo, pois aponta para a divisão da terra, possivelmente referindo-se ao evento da Torre de Babel, Gênesis 11. Este trecho sublinha o papel especial da linhagem de Sem no plano redentivo de Deus. Versículo 32. A conclusão da tabela das nações. Esses são os clãs dos filhos de Noé, organizados conforme suas linhagens e nações. Deles surgiram as nações que se espalharam pela terra depois do dilúvio. O versículo final resume o propósito da tabela das nações, mostrar como toda a humanidade se originou dos três filhos de Noé e como eles se espalharam após o dilúvio. Este capítulo enfatiza tanto a unidade da humanidade em sua origem, quanto a diversidade resultante da providência de Deus. Ele também prepara o cenário para os eventos de Babel, que explicam a multiplicidade de línguas e culturas. Concluímos neste capítulo que em Gênesis 10 nos ensina que toda a humanidade tem uma origem comum e está sob a soberania de Deus. A diversidade de povos e nações não é acidental, mas parte do plano divino para encher a terra. Este capítulo também destaca a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra e preparar o caminho para o seu plano redentor através da linhagem de Sem. Como cristãos, somos chamados a valorizar tanto a unidade quanto a diversidade da humanidade, reconhecendo que todos fomos criados à imagem de Deus. Assim, concluímos o estudo do capítulo de Gênesis 10. Vamos orar? Convido você a se unir a mim em oração agora. Vamos agradecer a Deus pelos ensinamentos profundos que encontramos em Gênesis 10, onde vimos como Ele, em sua soberania, deu origem a todas as nações e povos da terra, que possamos refletir sobre a unidade da humanidade em sua criação e também sobre a diversidade que Ele planejou para o mundo. Vamos pedir a Deus sabedoria para viver em harmonia com os outros, reconhecendo que, embora sejamos diferentes, todos somos parte do seu plano. Fechemos nossos olhos e falemos com o Senhor, entregando-lhe nossos corações e nossas vidas. Pai amado e misericordioso, nós te agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão na sua palavra.
Obrigado por nos permitir aprender mais em Gênesis 10 e compreender mais sobre a sua soberania e o seu plano para toda a humanidade. Cada nome, cada detalhe registrado em tua palavra nos lembra que tu és um Deus de ordem, propósito e amor infinito. Senhor, pedimos que este estudo alcance cada vez mais corações, levando entendimento, transformação e esperança às vidas que o ouvirem. Que Sua palavra continue a tocar profundamente as pessoas, despertando nelas um desejo de te conhecer e te seguir. Que tudo o que aprendemos hoje seja aplicado em nossas vidas, nos ajudando a valorizar a unidade e a diversidade que o Senhor criou e a viver para a sua honra e glória. Entregamos este estudo em Suas mãos e pedimos que o Senhor continue a nos guiar e a nos ensinar através do Seu Espírito Santo, que o Seu nome seja exaltado em tudo o que fazemos. Oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amanhã, às 18 horas, estaremos juntos novamente para continuar nosso estudo. Que Deus abençoe a todos e que possamos nos reunir novamente com corações sedentos pela Sua palavra. Até amanhã.